Olá, meus amigos, que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo possa estar na vida de cada um de vocês. Que a comunhão do Espírito Santo possa nos unir como irmãos em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz, em Daniel capítulo 6, verso 4, é nos dito assim: mas assim que os seus colegas de liderança e todos os satrapas tomaram conhecimento dessas intenções do rei, muitos passaram a procurar motivos para acusar Daniel em sua administração e governo. Mas nada de mal conseguiu encontrar. Não puderam achar falta alguma em Daniel e em seu proceder, porquanto ele era leal. Nele não havia qualquer desonestidade, desleixo ou erro algum. Nós conhecemos a história de Daniel. Conhecemos que Daniel foi um homem fiel ao Senhor em todos os momentos de sua vida. Daniel foi um homem que permaneceu leal sob qualquer circunstância que ele passou. Daniel era o mesmo, tanto no tempo bom, na bonança, como no tempo de tempestade, nas privações, nas dificuldades da vida. Ele era o mesmo Daniel, em toda e em qualquer circunstância. Conhecemos a história, que Daniel foi lançado na cova dos leões. É uma das mais conhecidas histórias da vida de Daniel, contada e recontada às crianças. Essa história relata como a inveja e a crueldade das pessoas em relação ao servo de Deus podem levar, a que circunstâncias podem levar essa inveja, esse desejo de derrubar as pessoas podem levar. Então nós vemos aqui relatado essa história, a história desse servo de Deus. Mas mais do que a simples história de um homem que foi jogado na cova dos leões, há por trás da história de Daniel uma mensagem profética para o tempo do fim. Porque da mesma maneira como Daniel foi levado, preso, foi levado ali, jogado naquela cova dos leões, por causa de sua fidelidade a Deus, o povo de Deus também, da mesma maneira, serão perseguidos por sua lealdade a Deus. Você percebe aqui que, mais uma vez, a história se repete. Da mesma maneira como aconteceu no momento ali da estátua de Nabucodonosor, quando foi dada uma ordem para uma falsa adoração. E em seguida, um decreto de morte. Do mesmo jeito agora, com Daniel, acontece o mesmo que aconteceu com Ananias, Misael e Azarias. Uma nova ordem para uma falsa adoração. Porque agora era dito que deveriam somente fazer petições ao rei, num espaço de 30 dias. E isso, se caso não fossem obedecidos, um decreto de morte, então, iria aparecer. As pessoas agora iriam morrer, se caso não obedecessem, se caso não se dobrassem diante daquela falsa adoração. Então você percebe que do mesmo jeito que aconteceu na estátua de Nabucodonosor, com os 3 amigos de Daniel, acontece agora com Daniel, na cova dos leões. E se repetirá esse fato agora nos últimos dias. Porque da mesma maneira, uma ordem de uma falsa adoração. Apocalipse capítulo 13 aparece dizendo ali que se não se curvarem, se não adorarem a primeira besta e não adorarem a sua imagem, que ela levantará, então as pessoas vão perder a sua vida. Veja o que a Bíblia diz aqui. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. O verso 11 em diante diz: vi ainda emergir da terra outra besta, com 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e ela se expressava como dragão. Também exercia a mesma autoridade da primeira besta, em nome dela, e obrigava a terra e os seus habitantes
a adorarem a primeira besta, cuja ferida mortal tinha sido curada. Ela realizava grandes sinais à vista da humanidade, de maneira que fazia até fogo descer do céu para a terra. E por intermédio dos sinais que lhe fora permitido realizar, em nome da primeira besta, enganou os habitantes da terra e ordenou-lhes que edificassem uma imagem em honra à besta, que fora ferida de morte pela espada, contudo sobrevivera. Além disso, foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que ela tivesse capacidade de falar e fizesse com que todos os que não lhe prestassem adoração fossem mortos. Você percebe que agora, da mesma maneira como aconteceu no passado, agora em nosso tempo se repetirá, uma nova falsa adoração vai surgir. As pessoas vão ser forçadas a adorar essa nova imagem. Essa imagem que se levantará, certo? E serão forçadas a adorar essa imagem. E se não prestarem culto a essa imagem, se não adorarem essa imagem, essas pessoas serão decretado para essas pessoas a morte. Um decreto de morte se pronunciará contra essas pessoas, contra os servos de Deus que permanecerem fiéis. Assim como aconteceu com Daniel no passado, acontecerá também agora em nosso tempo. Daniel, quando soube do decreto, não mudou em nada a sua rotina. Ele permaneceu firme em todo o seu propósito que ele tinha anteriormente, ele permaneceu firme. A palavra de Deus diz lá em Daniel, diz em Daniel que ele não mudou, ele permaneceu o mesmo. Diz aqui, o verso 10, diz, assim que Daniel capítulo 6, verso 10, assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou, como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou e deu graças diante de Deus. Você percebe que não houve mudança na rotina de Daniel? Não houve. Daniel era o mesmo sob qualquer circunstância. Ele poderia ter pensado, eu vou fazer aqui o menos, eu vou aqui fechar as portas, né? Eu vou orar mais baixo, talvez eu vou deixar de orar aqui durante esses dias. São 30 dias. Ele poderia ter pensado dessa maneira, mas ele não mudou. Ele não mudou a sua rotina, ele não fez concessão, ele não diminuiu a sua intensidade de entrega a Deus. Ele continuou do mesmo jeito que ele fazia. Sabe, isso me faz pensar que quando nós passamos por provações, quando enfrentamos certas dificuldades, nós mudamos nossa maneira de agir. Daniel não mudou sua maneira de agir. Ele não fez concessão. Por quê? Porque, independente de qualquer atitude de Daniel, é inevitável o confronto. Cedo ou mais tarde, Daniel teria que enfrentar aquelas pessoas que se fazem seus inimigos. Então, cedo ou mais tarde, Daniel iria enfrentar. Não poderia evitar o confronto. Então, isso nos faz pensar que nós não podemos deixar de passar as coisas e achar que está tudo bem e que vamos deixar passar agora e vamos deixar para lá. Queridos irmãos, independente de nossa situação, chegará o momento que nós teremos que enfrentar o confronto. Independente de nossa atitude, chegará o momento que nós vamos ter que enfrentar as intrigas, vamos ter que enfrentar os problemas, ter que enfrentar as dificuldades. Quanto mais tempo nós demorarmos para enfrentar esse confronto, mais ele ficará maior. E além do mais, se nós formos nos acostumando diante de dificuldades, deixar para lá,
Como será quando nós enfrentarmos, teremos que enfrentar os problemas? Porque cedo ou mais tarde eles vão chegar para nós. Cedo ou mais tarde eles vão chegar. Por mais que a gente se esquive, por mais que a gente deixe para lá, por mais que a gente queira deixar o problema para depois, eles um dia vão chegar. Então não temos como correr. Cedo ou mais tarde teremos que enfrentar. Então precisamos fazê-lo agora. Precisamos enfrentar os problemas agora, para que eles não fiquem maiores e que a gente não venha se acostumar a sempre deixar para depois os problemas ou querer evitá-los. Daniel poderia ter evitado. Daniel poderia ter deixado para lá. Era só 30 dias. Mas Daniel não mudou sua postura, Daniel não mudou seu pensamento. Então, precisamos entender que nós não podemos deixar os problemas para lá e temos que resolvê-los agora. Outro ponto importante que me fez pensar durante o estudo da lição dessa semana é que será que existe evidências suficientes, provas suficientes que demonstrem que somos cristãos? Havia provas suficientes na vida de Daniel que mostravam que ele era um cristão. Será que existem provas na minha vida, na sua vida, que demonstram isso para o mundo, que nós somos cristãos? Se nós fôssemos condenados por sermos cristãos, haveria provas suficientes para isso? Nossa vida hoje está dizendo isso. Nossa vida hoje está dizendo se existe prova suficiente. Porque como é que está a nossa vida diante de Deus? Somos cristãos? O mundo nos vê como cristãos? Ou nos vê como um igual a eles? Como está a nossa vida? Então são essas coisas que nós precisamos pensar. São esses detalhes que existem aqui na história de Daniel, do capítulo 6 de Daniel, que nos fazem refletir como está a nossa vida diante de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que nos ajude cada dia a estarmos firmados na palavra do Senhor. Que nós possamos cada dia nos apegar a Cristo, porque o que aconteceu no passado com os servos de Deus acontecerá também em nosso tempo. Do mesmo jeito como se refletiu naquelas ocasiões ali, também vai ocorrer agora em nosso tempo. Então que Deus nos ajude para que nós possamos viver uma vida de oração como Daniel viveu. Daniel, ele viveu uma vida constante de oração. Não houve mudança, não houve nenhum tipo de passar a mão por cima, de concessão. Não. Daniel permaneceu firme. E a vida desse homem que viveu no passado, que hoje descansa em Cristo, esperando o dia da ressurreição, é exemplo para nós agora, em nosso tempo, e para os últimos dias da história desse mundo. Que o Senhor nos abençoe e que nos ajude a cada dia estarmos firmes nele, em nome de Cristo. Amém.